Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, que vai transformar a nossa vida, transformar a nossa história. E usa, Senhor, desse Teu filho, desse nosso irmão, Ricardo. Somos Teu povo, povo que deseja, Senhor, fazer a Tua vontade. Deseja a graça do arrependimento verdadeiro. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Uma das coisas mais belas na obra de Deus é aquilo que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos. Diz assim: Deus que justifica o ímpio. O que é justificar um ímpio? É pegar uma pessoa. Imagine a pessoa, a pior pessoa que pudesse você conhecê-la. Vamos usar um português errado aqui para você entender o que eu quero dizer. A mais pior pessoa. A mais ruim. E Deus, a pessoa que por si mesma, como nós dissemos, ela é maldita, desgraçada, ímpia, mas que por causa da obra da cruz, quando Deus olha agora para essa pessoa, Deus não vê um ímpio, Deus não vê um desgraçado, Deus não vê um maldito, Deus vê um justo. Essa é a grande obra da cruz. Porque Ele se fez ímpio, Ele se fez maldito no nosso lugar. Carta aos Gálatas vai dizer: Ele se tornou maldição, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele tomou sobre si as nossas maldições para que o ímpio, o injusto, seja agora justo diante de Deus. Então, em Jesus, quando nós então nos arrependemos, quando nós cremos em Jesus, quando nós temos o chamado arrependimento para a vida, então, quando o Pai nos olha, o Pai nos vê justo. Por isso o apóstolo João tem uma visão do céu, vê uma multidão vestidas de vestes brancas e palmas nas mãos. Os anciãos lhe perguntam: quem são esses? E João vai dizer: eu não sei quem são esses. E os anciãos explicam: esses são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São justos. Então eu e você, quando nós temos a experiência do arrependimento, nós somos tidos como justos diante de Deus. Isso é uma obra fantástica. Não é uma obra humana, não é a pessoa que então mudou de vida, não é a pessoa que se transformou. Não, é Deus que opera essa mudança. Deus passa a olhar para nós de uma maneira diferente. Antes nós éramos inimigos de Deus, pesava sobre nós a ira de Deus. Então Deus tem ódio ao pecado, Deus abomina o pecado. E se a pessoa é pecadora, ela é abominada. Mas em Jesus agora eu sou amado, querido por Deus. Aquilo que nós cantávamos. Deus me ama de uma maneira tão grande e incondicional. Essa é a maior obra. Deus pegar um desgraçado e fazer um agraciado. Por isso, o livro do profeta Zacarias diz: vou libertar-vos e sereis uma bênção. De maldito, você passa a ser uma bênção. É a maravilhosa obra de Deus a partir do arrependimento. Irmãos, o texto que nos leva a estarmos aqui hoje é: produzir então frutos dignos do arrependimento. Somos chamados então a produzir frutos do arrependimento. Na primeira pregação nós focamos a questão do arrependimento em si, a obra da cruz. E agora nós queremos falar da questão de produzir frutos. Eu disse na outra pregação que cada árvore frutífera produz o fruto que lhe é próprio. Goiabeira da goiaba, bananeira da banana e assim por diante. Os frutos são sinais daquilo que nós somos, ou daquilo que a terra é. Quando Moisés enviou espiões para conhecer a terra de Canaã,
enviou 12 espiões, uma das ordens que Moisés deu para os espiões foi: tragam os frutos da terra. Por quê? Pelos frutos produzidos naquela terra, Moisés iria saber como era aquela terra. E era uma terra maravilhosa, porque a Bíblia vai dizer que eles trouxeram um cacho de uva carregado por 2 homens. Algumas pessoas, para brincar, dizem assim: imagine o tamanho da melancia. Era uma terra, então, produtiva. Jesus mesmo disse: pelo fruto se conhece a árvore. Jesus também disse que a árvore que não produzir frutos será cortada. João Batista também disse: o machado está posto à raiz da árvore, toda árvore que não der fruto será cortada. Jesus diz também: eu vos constituí para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Todo ramo que não der fruto em mim será cortado. Então os frutos são sinais. Nós precisamos dar frutos daquilo que dizemos crer, daquilo que dizemos ser. Mais do que nós fazermos coisas, nós precisamos produzir frutos que digam quem nós somos, aquilo que somos. Cristão tem que produzir fruto de cristão. São Paulo vai dizer os frutos do Espírito: alegria, paz, amor, afabilidade, bondade. Os diversos frutos do Espírito são sinais que nós temos então uma vida conduzida pelo Espírito. Os frutos da carne são sinais que nós temos uma vida conduzida pela carne. Os frutos são sinais. Se toda árvore frutífera produz o fruto que lhe é próprio, como produzir frutos dignos do arrependimento? Nos arrependendo. Então, se você tinha uma curiosidade, como que eu vou produzir frutos do arrependimento? Arrependendo-se. Se você se arrepender, você vai começar a produzir frutos do arrependimento. Será algo natural. Quais são os frutos do arrependimento? Mas há uma... Deixa eu voltar ainda um pouquinho. Mas há uma parte que nós podemos fazer? Sim. Nós vamos chegar nela daqui a pouco. Mas, primeiro, quais são frutos do arrependimento? Se você tomar o texto que nós estamos lendo, de Lucas capítulo 3, versículo 8, que é o texto base do nosso dia, o contexto, João Batista está pregando, e João Batista começa a falar, então, quem tem 2 túnicas, dê uma, aquele que não tem nenhuma. Que os soldados não cobrem nada mais além do vosso soldo, mas se contentem com o vosso salário. João Batista prega antes da obra da cruz. Então são atitudes o quê? Humanas, são atitudes de uma conversão. Eu vou dizer depois para vocês os 3 termos do grego para qual a gente traduz arrependimento e conversão, e um deles é mudança de atitude, o que João Batista estava pregando. Quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem. Por que existe fome no mundo hoje? Porque nós temos comido demais. Talvez você, não, eu não tenho. Mas quando eu digo nós estamos generalizando. Livro dos Provérbios, se eu não me engano, que diz: 2 refeições é sinal que tem alguém sem nenhuma. Não estou dizendo que você não vai poder repetir na hora do almoço. Repita, coma bem. Isso daqui não é para dar dica para a gente comer pouco, não, tá? Senão você vai entender assim, tem pouca comida, né? Não, pode comer à vontade. Né? Mas eu quero que você entenda que são atitudes humanas, naturais, mudanças humanas. Mas para nós que estamos aqui hoje, nos preparando para a Páscoa, quais são os frutos do arrependimento? Sinal que uma pessoa, de fato, ela viveu o arrependimento que nós pregamos pela manhã. Primeiro fruto, um ódio pelo pecado como pecado. Vou explicar. Um ódio pelo pecado como pecado. Não um ódio por um ato cometido. Não porque eu fiz alguma coisa errada, então eu tenho um ódio daquela situação que eu fiz. Puxa vida, eu não devia ter feito e estou com raiva de mim porque eu fiz aquilo. Não. Isso é peso na consciência, isso é remorso. É bom também, ajuda a gente a se corrigir. Mas quando nós falamos de um ódio do pecado pelo pecado, nós entendemos que é a situação de pecador. Nós não queremos, nós temos ódio a essa situação. Isso dá nojo em nós.
Ezequiel, capítulo 20, versículo 43. Ali vos lembrareis de vossa conduta e de todas as vossas práticas com que vos manchastes, a vez de sentir repugnância de vós mesmos pelas maldades todas que praticastes. Você já teve nojo do teu passado? Independente se você teve uma vida desregrada ou não, porque se tratando de pecadores, tem vários tipos. Tem aqueles pecadores que se enlamaçaram em várias atitudes de pecado, se drogaram, se prostituíram, se embebedaram, se emporcalharam, se sujaram, se estragaram, estragou a outros, destruiu a outros, roubou o pai e mãe, matou o tio e a tia, fez um monte. E a gente olha essas pessoas e diz, bom, essas pessoas é fácil dela ter nojo de si mesma, daquilo que fizeram. Mas eu estou falando também daquela pessoa que cresceu na igreja, mas que quando ela tem de fato o encontro com Jesus, ela olha e fala, eu sou um nada. Então ela tem nojo daquilo que é enquanto pessoa pecadora, sem Deus, um desgraçado, como nós pregamos pela manhã. Eu tenho medo daquelas pessoas que às vezes vão testemunhar, e a coisa mais difícil que você tem hoje é achar um bom testemunho, ou pessoas que saibam testemunhar, ou pessoas que de fato estão testemunhando, porque muitas pessoas que tiveram uma vida totalmente estragada e vêm para Deus, na hora de contar o pecado, elas têm vaidade daquilo que fizeram no mundo. Elas começam a contar o pecado e com uma certa alegria. Eu fiz isso, eu fui aquilo, eu andei para tal lugar, eu usei isso. A ponto de que você vê na pessoa um certo prazer, uma satisfação de contar o que fez. Isso não é arrependimento. Porque aquele que de fato se arrependeu, falar do que ele foi ou do que ele fez dá ânsia, dá repugnância, dá nojo. São Paulo vai considerar tudo quanto como esterco, comparado ao bem supremo que é o conhecimento de Jesus Cristo. Paulo foi uma pessoa que tinha uma vida errada antes? Não. Paulo vivia a lei. Paulo, enquanto um fariseu, a Bíblia vai dizer, ele era irrepreensível. Uma vida perfeita. Perseguidor dos cristãos. Cumpridor da lei. Formado aos pés de um mestre chamado Gamaliel. Um dos maiores mestres que houve em Israel. Na época de Paulo. Um homem que, olhando para ele, era um homem perfeito. Vida reta, íntegro. Cumpridor. Mas quando ele conhece Jesus, ele fala, eu considero tudo como esterco. Nós falamos disso agora há pouco, né? E até o Valmir falou assim, com desculpa da expressão, mas esterco é bosta de vaca. Ou bosta de passarinho. Desculpa a expressão, bosta. Ele considera tudo como esterco. Algo que dá repugnância. Dá nojo. Ninguém tem prazer em ficar pisando no esterco. Oh, que delícia. Não. Ou pegar e pôr na mesa do lado do prato. Não, dá nojo, dá repugnância. Primeiro fruto, então, do arrependimento. Um ódio ao pecado, uma repugnância. Se você pede para alguém, irmão, você pode testemunhar o que Deus fez na sua vida. Uma pessoa arrependida, ele vai falar assim, irmão, eu vou, mas eu não gosto de falar do meu passado, eu tenho nojo do meu passado. A pessoa fala, vou, e aí ela faz uma cena para falar do passado. Desconfie desse arrependimento, porque às vezes é vaidade. Segundo fruto do arrependimento, uma profunda tristeza por causa do pecado. Não é uma aflição por medo do inferno. Não é uma aflição por terror de ser condenado ou de ouvir da boca de Deus, não te conheço. Ou quando você chegar na porta do céu, a porta do céu está fechada para você. Não é um medo dessas coisas, mas é uma tristeza porque eu ofendi o Deus que é amor. São Paulo vai dizer de uma tristeza segundo Deus, a tristeza para o arrependimento. Nós ficarmos tristes porque, assim, como é que eu pude machucar o coração de um Deus tão amoroso? Como eu pude dizer não para aquele que só diz sim para mim? Como que eu pude crucificar o Filho de Deus? Porque não foram os soldados, não foram os judeus, fui eu.
Foi você? Fomos nós quem crucificou a Jesus Cristo. Essa dor, essa tristeza, essa angústia é fruto do arrependimento. E essa tristeza leva a gente a crucificar a própria carne. E aí a gente entra então no terceiro fruto, uma confissão dos pecados. O que fez Davi? Nós lemos pela manhã o Salmo 50 ou 51, dependendo da tradução, quando Natã expõe o erro de Davi, Davi começa a orar e confessar: Senhor, eu nasci na culpa, minha mãe me concebeu no pecado, lava-me da minha culpa, o meu pecado está sempre diante de ti. O filho pródigo chega e fala para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando há o verdadeiro arrependimento, eu tenho um ódio do pecado, eu tenho uma tristeza no meu coração, e eu começo a me confessar diante de Deus, eu começo a falar: Senhor, eu pequei. Eu começo a enxergar o quanto eu tenho de erros. Há pessoas que você vai falar com elas, fala assim: bom, mas eu não tenho pecado, eu não roubo, eu não mato, eu ajudo as pessoas, eu sou bonzinho, eu nem tenho pecado. Confessar para quê? Eu não preciso me confessar, é porque está longe da luz de Deus, porque quando nós estamos na luz, a luz expõe os nossos pecados. Quando nós estamos arrependidos, nós começamos a olhar para nós mesmos e a perceber o que não presta em nós. Se você já está na igreja há um tempo e acha que já é santo, sai fora desse mundo, então. Como dizem algumas pessoas, então morre. Mas quando nós estamos em arrependimento, diariamente você tem o que se confessar diante de Deus. Por que João Paulo II confessava-se semanalmente? E a gente acha que a gente está bom? Sou bonzinho? Um dos frutos do arrependimento, a confissão dos pecados. Quarto fruto, uma conversão do pecado. Ou seja, mudar de direção, mudar de vida, mudar de rumo, mudar a história. E aí então eu entro naquilo que eu ia falar para você, das 3 palavras gregas usadas para arrependimento e conversão. A primeira dela é metanoeo. Depois, se você quiser pegar comigo, para quem está anotando, M-E-T-A-N-O-E-O. Metanoeo. Ou metanoeo. Significa mudança de mentalidade. Mudança da maneira de pensar. Então, quando uma pessoa se arrepende, a obra da graça, o Espírito Santo, faz a pessoa mudar de mentalidade. Por isso que a gente sempre vai ficar encantado com a obra da graça. Não é uma pessoa que foi treinada, não. O arrependimento levou ela agora a pensar diferente. Eu me lembro que quando eu comecei a caminhar com Deus, eu nunca tive assim, uma vida desregrada, né? Eu comecei a caminhar com 14 anos, assim, tempinho atrás, 14 anos, a gente vivia uma vida até que legalzinha. Hoje você pega a molecada com 10 anos, 11 anos, já está aí perdidinho, né? Mas naquela época, 14 anos ainda se andava na linha. Estava começando a entrar por caminhos errados. Um ou outro pegava o caminho errado mais cedo. Mas eu gostava muito de coisas pornográficas, piadas pornográficas, filmes pornográficos, revistas pornográficas, viciado em masturbação, coisas desse tipo. Quando eu experimentei Deus, mudou a mentalidade. Ninguém precisou chegar e falar para mim: Ricardo, agora isso daqui não convém mais, você não pode mais, não deve mais, você não pode mais ver isso, você não deve mais fazer isso, você não pode mais ler aquilo. Não, mudou a mentalidade. Deus operou no ser por inteiro, então houve uma mudança de mentalidade, metanoeo. A segunda palavra é metanolomai. Metanolomai. Se escreve como se pronuncia. Metalonomai. Significa mudança do coração. Então não é só uma mudança de mentalidade, como se alguém então fosse treinado ou porque começou a ler, começou a estudar o cristianismo, começou a estudar a Bíblia e então se tornou uma pessoa que tem aquele pensamento, aquela filosofia de vida. Não, não é uma filosofia de vida, é uma transformação operada por Deus na mente e no coração.
Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Ezequiel 36. Derramarei sobre vós águas puras que vos lavarão das vossas imundícies. O mesmo texto diz isso. Há uma operação, uma mudança de coração. A terceira palavra é metanoia. Significa uma mudança no curso da vida. Uma mudança no jeito de viver. Uma pessoa que é verdadeiramente arrependida ou convertida, ela tem as 3 mudanças na vida. Ela começa então também não só a mudança de mente, mudança de coração, mas ela começa a mudar o seu jeito de viver. Se você olha uma pessoa, ela está na igreja, ela fala das coisas de Deus, ela diz aleluia e glória a Deus, se ela ora em línguas, se ela tem um coração, parece que se volta para as coisas de Deus, mas as atitudes dela são atitudes de pagão, essa pessoa não se arrependeu. E infelizmente nós estamos cheios disso dentro da igreja. Queira Deus que nós não sejamos desses também. E não é algo que acontecerá, ou aconteceu, ou vai acontecer num dia específico e pronto. Não. Na nossa vida, diariamente, essas 3 graças vão acontecendo quando nós vamos nos arrependendo. Nós vamos tendo mudança na mente. Porque, irmãos, às vezes nós olhamos uma situação e humanamente a gente pensa de uma maneira, mas quando a graça do arrependimento acontece em nós, nós pensamos do jeito de Deus. Há uma mudança interior. E há uma mudança também, então, de atitudes. Por isso, também é preciso consertar o dia a dia. Eu sou um arrependido. Mas como está a minha vida? E aí eu pergunto para você, se você que está escrevendo, anote aí no seu caderninho, como está a minha vida? Se alguém olhar para você, vai ver você como um cristão? Suponhamos, vamos dar um exemplo aqui, né? Suponhamos que haja um bairro aqui em Moreira César, lá o Padre Rodolfo, que não existe cristão lá. Um bairro que foi fundado agora, foi trazido pessoas de fora, foi fundado e está lá. Não existe cristãos. E é preciso que se leve um cristão, porque as pessoas de lá querem viver como cristão, mas eles não sabem como vive um cristão. E precisa que vá um cristão lá, para que ensine essas pessoas a viverem como cristão. Você pode ir? E aprender a viver em todos os sentidos. De repente alguém vai chegar e falar assim, bom, eu quero saber como é que é um pai cristão. É isso para os pais que estão aqui. As pessoas podem ir na sua casa e aprender como é que é um pai cristão? E aí tem jovens aqui, as pessoas, você poderia ir lá, jovem, ensinar os jovens de lá a ser jovens cristãos? E aquele jovem olhar para você e falar assim, bom, então é assim que se comporta um cristão, é assim que se aprende a ser cristão? E alguém perguntasse para você, o que um cristão assiste? E aí sentasse do seu lado e falasse, hoje eu quero acompanhar você naquilo que você assiste de televisão. Mas não só hoje, amanhã, um mês, 2 meses, como é que você assiste? Como é que você vive as suas músicas? Como é que cristão faz festa? Você poderia ensinar como é que cristão faz festa? Como é que cristão conta piada? Porque, gente, cristão não é coisa do outro mundo. Cristão não é ET. Cristão dá risada, cristão tira sarro. Embora a Bíblia diz, caricaturar alguém é pecado. O catecismo da igreja diz isso. Eu tenho que vigiar nisso, porque sou louco para fazer. Se eu soubesse desenhar, irmãos, seria caricaturista, né? Porque eu gosto de tirar sarro dos outros. Em casa a gente tira sarro dos outros direto. A gente senta na mesa para tomar café e vai longe ali, tiração de sarro. A Flávia é que menos faz, né? Quando faz, a gente fala, a mãe também, olha só, né? Cristão é normal, não é ET.
Mas como um cristão tira sarro? Como que um cristão vive a sua vida? Nós precisamos mudar a nossa então maneira de viver e viver como cristãos, para que as pessoas que nos olhem nos vejam como cristãos. Há um pregador que a gente tem conhecido há um pouco tempo, chamado Moisés Rocha. Ele tem uma pregação dele que ele fala: sede meus imitadores. E aí ele diz assim: você teria coragem de ficar na porta da igreja e dizer: olha, querem ser cristão? Pode imitar o meu jeito, aprendam comigo a ser cristão. Dá para ser? Como é que cristão trabalha? Você pode ir lá ensinar eu a ser cristão? Talvez você perguntaria para mim: Ricardo, você pode me ensinar a ser cristão? Agora, irmãos, se nós não podemos ensinar ninguém a ser cristão, olhar para nós e dizer assim que vive um cristão, então o que nós estamos fazendo na igreja? Pior ainda, se nós estivermos trabalhando na igreja. No que diz respeito à vida de oração, você pode ensinar uma pessoa? Como é que um cristão vive a vida de oração? Conversão implica, então, também um dos frutos é a conversão da vida, a mudança de atitudes. Jogar fora o que não presta. Tirar da nossa vida aquilo que não convém. Como que um cristão usa o Facebook? Onde você encontra mais futilidades hoje? No Facebook. E a Bíblia vai dizer: Jesus nos libertou da vida fútil. Tem gente que não lê a Bíblia. Ah, não tenho tempo de ler a Bíblia. Como é que consegue ficar horas no Face? Arrependei-vos. Muda de vida. Uma linguagem mais atual. Toma vergonha na cara. Seja cristão de verdade. Dizendo nós, né? Digo para mim também. Mas não é uma mudança porque eu quero agora mudar o externo. Não, é uma mudança que envolve as três coisas: mentalidade, coração e atitude. E é algo que vai acontecendo diariamente. Eu estou na igreja desde os meus 14 anos de idade, estou com 42 anos de idade. E se você perguntar: Ricardo, mudou tudo? Não, tem que mudar muita coisa ainda. A conversão ela é diária, é constante. Arrependimento, conversão, mudança de mentalidade, mudança de coração, mudança de atitude. Caindo, levantando. Uma vez uma criança perguntou para um monge: o que vocês fazem no mosteiro? O monge falou assim: aqui a gente cai e levanta, até o dia que Jesus voltar. E a vida do cristão é essa, porque está sempre num processo. Nunca está pronto, nunca está bom. Deixando o que resta para trás, diz o apóstolo Paulo, eu me atiro para a frente, rumo ao alvo. Quinto fruto do arrependimento: restituição quando isso é necessário e possível. Restituição quando isso é necessário e possível. O que fez o cobrador de imposto, Zaqueu? Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o restante, ainda vou dar metade dos meus bens aos pobres. Restituir. Tem coisas que não dá mais para consertar. Mas o que você pode consertar? Me recordo de um irmão nosso daqui de Moreira, que quando ele conheceu Jesus, ele tinha uns parentes lá em Minas. Uma das primeiras coisas que ele providenciou foi dinheiro para ir para lá, para poder se reconciliar com uma pessoa. A conversão nos leva a restituir, a consertar as coisas que é possível consertar. É possível reconciliar, é possível ir lá e falar com a pessoa. É possível, então vai e faz. Tem situações que não tem mais jeito. Uma pessoa que está, por exemplo, numa segunda união, se converte, se ela largar a segunda família, talvez vai ser um pecado pior ainda. Então não tem mais jeito. Aí é o caminho da misericórdia, outros caminhos que a igreja aponta. Mas aquilo que é possível, mas está numa segunda união, não tem ainda nem sequer filhos, está no adultério, larga, restitui, volta. Mas não dá para voltar, então fique solteiro. E aí a gente podia dizer um pouquinho antes, né, com relação à mudança de vida: meu namoro é complicado. Tem alguém que está namorando? Levanta a mão para a gente saber. Além dos casados, porque casado também namora, né?
solteiros que estão aí namorando, né? E às vezes dizem assim, mas é difícil, não tem jeito. Então larga. Se não dá para viver a castidade, larga. Viva sozinho. Sexto fruto do arrependimento: perseverança. Aquele que se arrepende é perseverante. Quando a pessoa vem para a igreja, irmãos, se emociona, chora. Teve um tempo que a gente media os retiros pelo choro. Por isso que a gente já traz a Paula. Eu chorava assim. Às vezes chegava o próximo pregador e perguntava assim, o povo já chorou? Não ainda. Então nós precisamos mexer nas feridas. Como se mexesse no emocional fosse o importante. O povo já chorou. Nossa, teve só choro e ranho, né? Nossa, então foi bom. Irmãos, há pessoas que vêm para os encontros, choram, ficam desidratados de tanto chorar, mas não muda de vida. A gente já teve tantos retiros no Parresia que eu me lembro que as pessoas desandavam a chorar no retiro, e havia aqueles momentos, principalmente quando havia a oração de perdão, pai, mãe, abraço, aquela coisa toda, né? Que é bom, que é preciso fazer, que é edificante, que é momento de cura. Mas havia pessoas que choravam. A hora que dava o intervalo, você tinha que ir buscar a pessoa lá no meio do mato, que já estava o casalzinho lá. Nossa Senhora, me dá desespero. Você fala assim, mas e aí? Cadê as lágrimas? O que adiantou? Aquele que se arrepende, ele é perseverante. Vai vir a burdoada, vai vir o sofrimento, vai vir os problemas, vai vir o que venha, vai acontecer o que for que vai acontecer, mas ele terá a certeza, Deus me ama, e eu não posso largar o meu amado. Pode fechar as igrejas, não ter aonde ele orar, mas ele vai para o Calvário em oração, ainda que tirem dele a imagem, não vai ter um crucifixo, não tem problema, mas no coração dele ele vai orar, porque ninguém tira a experiência que alguém tem com Deus, irmãos. Podem tirar todas as coisas, podem nos perseguir. Se você começar a estudar as igrejas que são perseguidas, os países onde há perseguição de cristãos, entre num site chamado Portas Abertas. Lá, Portas Abertas é uma missão que ajuda os cristãos perseguidos. Existe inclusive um retiro, eu tive a oportunidade de fazer esse retiro, é um retiro de simulação à perseguição de cristãos. Esses irmãos que são perseguidos, oram às escondidas, oram sozinhos, ficam presos em containers, sofrem torturas, mas não abandonam o Cristo. Mas aqui nós vemos nesse lado nosso ocidental, onde as pessoas têm liberdade religiosa, porque brigou com o irmão, houve um desentendimentozinho, houve um diz que me diz, que a pessoa fala, não vou mais não, falaram de mim, eu não quero mais, eu vou lá, não sinto mais nada, e larga Deus e volta para o mundo. Não houve arrependimento. Arrependimento produz perseverança. Observação. Agora não um fruto, mas uma observação. Nosso arrependimento aqui, nunca ele é perfeito. Sempre vai ser mesclado com aquilo que há imperfeições. Então nunca ninguém está pronto. Por isso nós sempre precisaremos pedir a Deus, Senhor, me dá a graça do verdadeiro arrependimento. Esses são alguns dos frutos. Como então eu experimentar o arrependimento? Preparando o retiro, eu comecei então a pesquisar algumas coisas, o que dizem os grandes pregadores, tanto os católicos como os protestantes, homens que têm nome de grandes teólogos, pregadores. Todos eles são categóricos ao afirmar: o que produz arrependimento é voltar-se para o Calvário. Se você quer então ter a experiência do arrependimento, volte-se para Jesus crucificado. Por isso que o crucifixo nosso, ele é assim enxagado. E dentro da comunidade nós temos uma regra, 15 minutos por dia de meditação da paixão, na sexta-feira contemplação da cruz. Porque nós precisamos nos voltar para o crucificado para experimentar constantemente arrependimento. O livro do profeta Zacarias vai nos dizer no capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10. Zacarias 12, 10.
Derramarei sobre a casa de Davi e os cidadãos de Jerusalém um espírito de perdão e de misericórdia, e eles olharão para mim, e por quem tiverem trespassado, eles hão de chorar como se chora por um filho único. Ficarão de luto por causa dele como se fosse o primogênito. Zacarias 12:10. Nós podemos resumir isso dizendo: olharão para aqueles que trespassaram. Não é pregar um dolorismo. O que é o dolorismo? Dolorismo é você olhar para Jesus, por exemplo, para esse crucifixo onde Jesus está bem enxagado, e começar a pensar nas dores que Jesus passou. Desde o momento da agonia no horto, onde os estudiosos dizem que Jesus teve uma doença chamada hematidrose, que é algo ocasionado pelo pavor. Se encontra debaixo, às vezes, de escombros, pessoas que ficaram soterradas, pessoas que experimentaram o mesmo que Jesus experimentou, esse chamado suor de sangue, que na verdade é uma hemorragia em todo o corpo. Porque os vasos subcutâneos, eles se rompem e então o sangue começa a brotar pelos poros, e aí em contato com o oxigênio eles começam a coagular e caírem como que em gotas. Isso é chamado hematidrose, o que Lucas chama de suor de sangue, por causa do estado emocional que Jesus passou. E os médicos dizem que então a pele fica totalmente dolorida por causa da hematidrose, porque há uma hemorragia no corpo inteiro, além da desidratação que a pessoa sofre. Falar do dolorismo é começar a explorar isso para mexer nas emoções. Falar, por exemplo, que Jesus, quando foi pregado na cruz, os cravos, que não é na palma da mão, mas aqui nessa parte que se você mexer assim, você vê que tem um furinho aí, não é? Dizem os médicos que há um nervo aí, que a pessoa, quando tem esse nervo ferido, ela chega a desmaiar de dor. E até quando vão fazer cirurgia nesse nervo, é preciso que se aplique xilocaína e esses caína da vida aí, que é para dores terríveis, né? Porque a pessoa não suporta. Falar do dolorismo é falar então dos flagrons, aquele instrumento que foi usado para ferir Jesus. E se você assistiu o filme Paixão de Cristo, você sabe o que eu estou dizendo. Eram instrumentos que tinham cordinhas de couro, na ponta havia bolinhas de chumbo ou ossinhos de carneiro, que quando batia e se puxava, aquilo lá tirava pedaços da carne junto. Então alguns pregadores, durante um tempo, ao pregar Cristo crucificado, ao falar sobre Cristo crucificado, começavam a explorar isso, a dizer então das dores que Jesus teve, daquilo que Jesus sofreu, da terrível dor em sua cabeça pela coroa de espinhos. O dolorismo fala dessas coisas. Mas muitas vezes o dolorismo ele traz emoção, faz a gente chorar ao ver o quanto Jesus sofreu, mas não nos converte. É apenas um dó de Jesus. Quando nós falamos de nos voltar para o Calvário, é entender o que Jesus fez no Calvário, aquilo que nós pregamos pela manhã, a obra de um Deus que se fez homem para morrer por mim. O justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Aquele que é reto por aquele que tem uma vida toda tortuosa. Há um pregador que diz assim: o que você vai ficar fazendo a eternidade no céu? A Bíblia diz que no céu existem ruas de ouro, mar de cristal. E o pregador diz assim: é algo que eu tomei para a minha vida e eu vi que é isso mesmo. Ele diz assim: o que você acha que vai ficar fazendo? Se admirando dessas coisas? Irmãos, essas coisas passam. Até mesmo porque o ouro lá vai ser de todo mundo, então não tem o que você se gabar do ouro. As coisas passam. Se encantar com um mar de cristal, às vezes você, principalmente as mulheres, né? Arruma uma coisa diferente na casa. Toda hora ela passa. E aí chega o marido, ela fala assim: amor, você viu a sala como é que tá? E a gente que é homem, a gente não vê essas coisas. A gente chega, a gente vai para a cozinha ou vai para outro lugar. Em casa, geralmente, nós...
E às vezes a Flávia fala, você viu a sala? E aí eu fico tentando, né? Mas ela sabe que na verdade eu não vi nada. Nem viu, né? Ou então a mulher arruma o cabelo diferente. Fala, amor, você notou alguma diferença? Aí você fica procurando o que mudou. Mas depois de uns dias, aquilo que mudou já não tem mais efeito. Por isso que mulher gosta de mexer os móveis para lá, mexe os móveis para cá, muda. Porque a gente tem um fenômeno chamado psicoadaptação. Depois de uns dias você se adapta àquela situação e aquilo não causa mais efeito. O que vai nos encantar no céu é a rua de ouro, o mar de cristal? Não! Mas o que vai nos encantar no céu é passar a eternidade inteira olhando para Jesus, vendo as chagas na mão dele e falar, Jesus, fala mais um pouco desse amor que o Senhor teve por mim, de se fazer homem e morrer no meu lugar. Como que é isso? E Jesus vai falar desse amor e você vai passar aquele dia encantado com aquilo que Jesus disse, mas chegará depois de 100 anos você diariamente falando com Jesus a respeito dessas coisas, e Jesus vai falar de novo do amor e você não vai entender como pôde ele deixar a glória do céu e morrer no lugar de alguém que é lixo, de alguém que não presta, que não merece. Irmãos, há pessoas que nós olhamos para elas e dizemos, esse não vale nada. Quem aqui já não disse isso a respeito de alguém? Você olha na rua uma determinada pessoa e fala, esse não vale nada, não vale o feijão que come, não tem jeito, já tentaram de tudo, não vale nada. Mas eu e você somos esse que não valíamos nada, mas custou o sangue precioso de Jesus. E nós vamos passar a eternidade inteira nos banhando deste amor. É isso que vai nos encantar, mas é isso que já nos deve encantar enquanto estamos aqui, diariamente, olhar para aqueles que transpassaram. E dizem alguns pregadores, olhar para aqueles que transpassaram até que o nosso coração seja transpassado de amor. Olhar para as chagas até que o nosso coração seja chagado de amor. Eu sempre gostei muito do dolorismo. Desde os meus primeiros tempos, quando comecei na igreja. O Calvário sempre me chamou a atenção. Quando eu descobri um livro, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, aquilo lá me encantou mais ainda. Mas hoje, tenho aprendido a graça do Evangelho. Algo muito mais além do que o dolorismo. Um Deus que se faz homem para morrer no meu lugar. Deus me amou tanto, como nós cantávamos, que deu seu filho para morrer no meu lugar. Volte-se para o Calvário. Há um santo chamado Paulo da Cruz. Ele é um dos baluartes da comunidade. Ele teve o coração tão atingido pela graça da cruz que o coração dele se dilatou a ponto de quebrar costela. Foi tão mexido que até fisicamente, o coração mesmo, essa bomba aqui, se dilatou. Volte-se para a cruz. Ricardo, eu não consigo sentir o arrependimento, isso que está sendo pregado hoje eu não consigo. Volte-se para a cruz. São pregadores católicos, protestantes, teólogos, todos eles são categóricos ao afirmar, é o Espírito Santo que dá o arrependimento, mas ele não dá o arrependimento sem que nós nos voltemos para a cruz de Cristo. Não existe arrependimento sem se voltar para o crucificado. Seja olhando para uma imagem ou não. A imagem só para nos ajudar, isso aqui se cair quebra. Quando nós cristãos olhamos para a cruz, nós não estamos vendo esse gesso aqui como o Cristo, mas o nosso olhar se transporta para o Calvário. Por isso a igreja ensina que quando nós dobramos o joelho diante de um crucifixo, nós não estamos adorando esse gesso, que precisa se ter um cuidado para pôr aqui, porque senão se cair quebra. Não, é apenas o nosso olhar que está aqui, mas nós somos transportados ao Calvário. Então, isso nos ajuda. O próprio Deus disse para se pôr uma serpente numa haste, e depois ele diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, será levantado o Filho do Homem para todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Olharão para aquele que transpassaram. Volte-se para o Calvário para experimentar arrependimento. Voltemos para o Calvário. Não há outro lugar. Não há outra receita. Coração está frio? Vai para o Calvário. Está feliz? Louvado seja Deus, mas vai para o Calvário para entender que nós não somos melhores do que ninguém. Vai com João, vai com Maria, vai aos pés da cruz. Se coloque do lado dele, na cruz, ao lado como se colocou o ladrão. Vai para o Calvário. Nós somos a igreja da cruz.
todos os pecados, meus e os seus, foram cravados no madeiro. Ao encerrar essa parte da manhã, nós queremos nos voltar para o Calvário. Você é livre, se até você sentir vontade de ficar mais perto da cruz, desse crucifixo, de sair do seu lugar, dobrar os joelhos aqui, chorar aos pés dele, olhar, contemplar chagas. Se você quiser ficar no seu lugar, meditar, buscar o Calvário no seu coração, pela fé, você é livre. Nós queremos dar frutos de verdadeiro arrependimento. Quando pensamos nesse retiro, quando orávamos para esse retiro, nós pensávamos numa quaresma diferente. Não só de propósitozinhos que se acabam depois da quaresma. Quanta gente faz propósitos, não vou tomar Coca-Cola na quaresma. No dia da Páscoa, pega aquele garrafão de 2,5 litros e fala, esse é meu. Arrependimento é algo muito maior. Tem gente que não fuma na quaresma, mas depois volta a fumar. As mortificações da quaresma são válidas, mas o mais importante é o arrependimento. Produzamos frutos de um verdadeiro arrependimento. O irmão vai cantar, e aí deixa o Espírito Santo agir. Se você tiver vontade de rezar, do jeito que você quiser rezar, reza. Vai para o Calvário. Não há lugar melhor para experimentar arrependimento. O Espírito Santo leva o homem ao Calvário para que o fardo do pecado seja tirado. Vamos ficar de pé. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz por amor se entregou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou. E como ovelha rumo ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, agora é graça sem fim. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor se entregou. Ele desceu de sua realeza
grandeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha rumo ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, o que era pecado agora é graça sem fim. Contemple o Senhor. Parece pouco, irmãos, mas a Bíblia fala de voltar o olhar. Voltar o olhar para aquele que foi trespassado. Parece simples, e é simples. Porque Deus é simples, a gente que complica as coisas. Olhar para aquele que transpassar. Olhar para seus pés, suas mãos, seus joelhos, suas chagas, seus olhos, seu sangue, seu amor, também a sua dor. Olhar para aquele que olha e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olhar para aquele que foi até o extremo e disse: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus foi até o extremo a experimentar o abandono de Deus. Contemplar a chaga do seu coração e ver o quanto o nosso coração ainda não ama, mas que agora, pelas chagas do coração, somos também feridos de amor, feridos de misericórdia. Voltar a nossa vida que estava voltada para as coisas mundanas, voltada para o dinheiro, voltada para o apego, voltada para os compromissos, voltada para a vaidade, para o fazer, para o ter, para construir, para comprar, vender. Voltarmos. A Bíblia vai dizer: voltai-vos para mim e sereis salvos. Olhar nas chagas os meus pecados e ver que os meus pecados foram cravados na cruz, até os pecados pequeninos. Jesus se tornou uma chaga só, inteiramente ferido. Como não amar um Deus que me amou tanto desse jeito? Como não querer ser dele? Como trair um Deus assim? Não há como. Como negar um Deus que nos ama a ponto de deixar a glória e dizer o preço, a ira, a culpa, eu pago.
Eu tomo sobre mim. Como, irmãos, ainda viver no pecado? Como não se converter? Como não largar o mundo? Como não deixar as coisas do mundo? Um Deus que se fez homem para que nós pudéssemos nos tornar divinos. Ó bendito Calvário, aonde todo pecado é perdoado. Ó bendito Calvário, aonde todo homem e toda mulher encontra refúgio. Por pior que seja, por mais estragado que seja, por mais incapaz e infeliz que seja, no Calvário sempre tem lugar para mim e para você. Sempre tem lugar para a pessoa que não tem mais lugar no mundo. Sempre tem lugar para a pessoa que o mundo já jogou fora. Sempre tem lugar para aqueles que o mundo diz que não tem mais jeito. No Calvário tem jeito. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor se entregou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou. E como ovelha rumo ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Bendita seja a cruz, vamos cantar. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim.